Amém. Você achou aí Josué capítulo 3? Veja essa pessoa que está ao seu lado, está sem Bíblia, né? E se ela tiver sem Bíblia, fala para ela: vamos aqui comigo, vamos que você vai pegar uma carona, porque Deus também quer falar com você. Amém? Então, divida com ela aí o teu iPad, iPhone, smartphone, sei lá, sua Bíblia em papel, não importa, a palavra de Deus. A gente vai ler Josué capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais, os líderes, passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, ou aproximadamente 900 metros, né? E não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque esse caminho vocês nunca passaram. O 5. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Amém. Você pode tomar o teu assento. Aleluia. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite um pouco sobre esse capítulo, esse momento da história do povo de Israel, porque eu creio que existe algo que Deus quer realmente falar conosco, nos ensinar para essa nova temporada, para esse novo tempo, para esse novo mês, não é, que nós iniciamos. O que está acontecendo aqui, nesse exato momento, é que aquele povo que havia, permanecido por 430 anos como escravo na terra do Egito, e que foi liberto através da liderança de Moisés, e saiu para uma terra que Deus prometeu que daria para eles. Eles saem do Egito, eles vão embora de forma sobrenatural, eles são libertos, e eles começam a caminhar no deserto. E a caminhada no deserto foi uma caminhada muito difícil, porque eles, embora tivesse todo o cuidado de Deus para com eles, eles enchiam o coração deles de ingratidão. E a ingratidão, ela sempre vai gerar murmuração. Diga comigo: ingratidão sempre gera murmuração. Muito bem. Então, o Senhor cuidava deles, né? A Bíblia diz que, embora estivesse numa região de deserto, literalmente, durante o dia, uma nuvem, que era o próprio Deus, ia com eles, guiando eles. Quando a nuvem parava, toda aquela caravana de muitas pessoas, muita gente, nós estamos falando de muita gente mesmo. Essa caravana que saiu do Egito, ela caminhava no deserto olhando para a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. Então montavam um acampamento, porque eles sabiam que Deus queria que eles parassem. E eles paravam. E quando era hora de ir embora, a nuvem novamente se movimentava e eles desmontavam o acampamento, pegava as coisas, corria com as crianças, porque a nuvem estava se movendo, e aí não tinha tempo de olhar lá na horta o que eles tinham plantado, né? Porque eles ficavam parados no lugar alguns dias para se recompor, porque eles estavam numa jornada no deserto. E quando a nuvem caminhava, então eles tinham que correr com a nuvem. E durante a noite, a nuvem era substituída por uma coluna de fogo. O próprio Deus guiando e cuidando de toda aquela caravana de hebreus que havia saído da escravidão do Egito. Indo para onde? Para uma terra que Deus havia prometido dar a eles. Muito bem, eles tinham fome, o Senhor liberava o que comer. Eles tinham sede no meio do deserto, o Senhor fez com que inclusive saísse água de uma rocha, de uma grande pedra.
A Bíblia diz que embora eles tivessem passado muitos anos no deserto, as sandálias dos pés deles não desgastaram-se. Como explicamos isso, irmãos? Porque entre a grande multidão saiu criança. Eu não sei quantos de vocês têm filho aqui, mas você quer ver coisa para crescer, é pé de criança. Você paga um absurdo num tênis, a criança usa 5, 6 meses, daqui a pouco não serve mais. Sim ou não? Quantos pais eu tenho aqui essa noite? E quantos vão ser papais? Não, a mulher está grávida. Cadê as mulheres grávidas? Os maridos com as mulheres grávidas? Irmão, vai se preparando. O Senhor é contigo, varão valoroso. Se prepare, porque não há roupa que dê, não há calçado que dê, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o Senhor cuidou até disso. Ou seja, as crianças que cresceram no deserto, o sapato cresceu junto com ela. Como explicar isso? Cuidado de Deus, não tem outra explicação. E a Bíblia diz que em determinado ponto da caminhada deles, Deus falou: parem aqui, porque logo adiante está a terra que eu vou dar para vocês. Fazia poucos dias que esse grupo tinha saído, e eles estavam ali, e então Deus falou: mande alguns espias espionar a terra. E aí Moisés estabeleceu como líder 12 homens, e eles foram a essa terra para espionar, para ver como é que eles poderiam entrar, para ver como eles poderiam tomar aquela terra deles, daqueles moradores, e habitarem naquela terra. Pois bem, a Bíblia diz que esses espias foram, viram, olharam, e dos 12, quando eles voltaram, apenas 2 dos 12 disseram para todo o povo. Agora você imagina, se coloque nesse lugar, 430 anos trabalhando como escravo no Egito, ou seja, pelo menos 4 gerações passaram por esses 430 anos. A cultura é toda colocada dentro de você. Por quê? 430 anos, irmãos, é 4, 5 gerações que viveram ali como escravo na terra do Egito. Então toda a cultura estava já colocada dentro de cada um daqueles que agora são libertos de lá. Eles saem porque Deus falou que eles sairiam e Deus levaria eles para uma terra que Deus daria para eles. Agora chegou o grande dia, passaram alguns dias no deserto, chegou o grande dia, e agora mandou os espias espionar, os espias espionaram. Imagine o coração daquela multidão de pessoas que estava ali aguardando o relatório dos espias. Dos 12, 10 disseram: é impossível a gente entrar naquela terra. E dos 12, 2 apenas disseram: é possível sim. É uma terra muito boa, é uma terra que tem muito gigante, é uma terra que nós vamos ter que ralar, mas se Deus falou que nos daria, Deus é fiel para ir conosco, que nós vamos conquistar aquela terra. E Deus, olhando, viu que toda aquela grande multidão decidiu não ouvir os 2 que disse que era possível, mas decidiram dar ouvido para os 10. A incredulidade subiu no coração de todo aquele povo. E por conta disso, gente, Deus falou para eles: vocês não vão entrar agora na terra que está diante de vocês. Deem meia volta pelo caminho e vocês vão voltar para o deserto. Vocês ficarão lá por 40 anos perambulando no deserto. E desta geração de homens que tinha 20 anos para cima, vão morrer. Todos vocês vão morrer. Os únicos que vão sobreviver daqui 40 anos será Josué e Calebe. Porque de todos os 12 que foram, apenas Josué e Calebe creram que eu era capaz de dar essa terra para vocês. Pois muito bem, a caravana teve que dar meia volta. E ficaram por 40 anos no deserto. E nesses 40 anos foi quando eu te contei que Deus cuidou, inclusive do sapato desse povo. Passou 40 anos, Moisés era o líder, morreu. O Josué, que era um daqueles 2, se levanta como líder no lugar do Moisés. E agora, aqui no capítulo 3, está um momento em que todos aqueles que tinham 20 anos para baixo
já eram homens, já eram mulheres e estavam diante ali daquela demarcação para pisar na terra que Deus havia dito. Então, se a primeira geração que ficou morta no deserto pela incredulidade batia o coração no dia em que eles estavam próximos a entrar, imagine essa segunda geração. Porque eles sabiam que se eles vacalhassem, possivelmente eles teriam que dar meia volta e voltar para o deserto. Então havia um temor de Deus dentro de cada um deles. E então o Senhor direcionou Josué, que era o líder, e disse para Josué: podem partir para a terra que eu estou dando para vocês. E Josué, com aquela grande multidão, eles chegam ali na região do Rio Jordão, que faz a travessia. Depois do Jordão começa a terra que Deus havia dado, que a primeira cidade é Jericó. Eles param antes de atravessar o Jordão. E no versículo 1 é interessante porque diz que Josué parou antes de atravessar o Jordão, de frente com a primeira cidade que eles iriam conquistar. Sentou todo o povo e disse: antes de atravessar, nós iremos descansar. Diga: entrar no descanso. Cara, você esperou por 40 anos para pisar o pé na terra que Deus estava dando. Agora a gente estava ali, tudo que nos separava era um rio. E tem que ficar do outro lado. Tem que sentar, tem que entrar num tempo de descanso. E por 3 dias eles ficaram ali, prontos, esperando para avançar. O tema da minha palavra nessa noite é: avance. Eu quero que você olhe para o irmão, para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: avance. Vire para o outro e diga: é hora de avançar. É hora de viver o que Deus tem. Diga: é hora de viver as promessas de Deus na tua vida. É hora, diga para ele: é hora. Avance. Amém. Amém. Eu vou. Aleluia. Mas antes de avançar, antes daquela geração nova, aquelas milhares de pessoas que iam com Josué começasse a avançar, eles tiveram que entrar no descanso. Eufóricos, uau, estamos chegando, uau, é só atravessar o rio, uau, vamos viver aquilo que Deus falou para os nossos pais, uau, os nossos pais vacalharam, agora chegou a hora da gente viver a euforia daquele povo. Mas Josué olhou para eles e disse: é hora de parar aqui e descansar. Irmãos, vamos falar então. Se tem uma coisa difícil nessa vida, é descansar. Sim ou não? Não estou falando você ficar de folga. Você não ia achar ruim se o teu chefe te mandasse uma mensagem após esse culto, milagrosamente falasse: olha, eu estava aqui e de repente eu entendi no meu coração que eu devia deixar você em casa amanhã. Você ia achar ruim? Isso não é descanso, isso é folga. O nome já diz folga. Mas o descanso não é isso. Não é não ir trabalhar. O descanso é você parar. E a gente tem dificuldade, gente. A gente tem problemas para parar. E é exatamente por isso que uma dos problemas psicológicos que tem afetado a humanidade é o problema da ansiedade. Porque ninguém consegue parar. Irmãos, vamos lá. Nós lemos em Gênesis que Deus criou a terra, o céu, o mar e tudo que neles há em quantos dias? Quantos dias Deus criou tudo? 6 dias. E o que aconteceu no 7º dia? Mas Deus precisa descansar? Será que Ele descansou porque Ele estava cansado, irmãos? Não. Mas Deus descansou para nos dar exemplo. E aí a ordem veio: 6 dias trabalhará, mas no 7º dia descansarás. O Senhor está falando então que a gente tem que guardar o sábado? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que nós precisamos aprender que Deus que nos criou
que conhece a nossa estrutura. Ele é um Deus que sabe que nós não suportamos não descansar. Então, tem que trabalhar, do suor do teu rosto comerás, sim. Mas a Bíblia é enfática, a ordem de Deus é: trabalhe 6 dias e descanse o 7º dia. Então você trabalha de repente de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então no domingo você precisa descansar. Porque nós não temos estrutura psicológica e física para não parar um dia. Eu sei que tem alguns bem-aventurados que não param um dia de folga, são 2, sábado e domingo. Tem alguém aqui assim? Então você pode levantar a tua mão para o céu e dizer: glória a Deus. Mas a questão não é a gente ter folga, a questão é a gente aprender a descansar. E gente, como é difícil descansar. Como é difícil a gente parar. E tem gente que acha que descansar não é espiritual. Ei, preguiça é demoníaca, mas descanso pertence a Deus. O escritor de Hebreus diz que o nosso descanso é Jesus Cristo. Inclusive, para os judeus, o sábado é importante. No sábado ninguém faz nada. Mas é interessante, por quê? Porque Jesus morre numa sexta-feira, passa morto num sábado e ressuscita num domingo. Porque Jesus é o nosso descanso. A grande questão não é apenas ficar em casa de perna para o ar. Não, isso é importante no dia da tua folga, você precisa descansar. Mas o que nós estamos entendendo aqui, entrar no descanso, é você conseguir esperar em Deus. E tem coisa fácil, tem coisa mais fácil, mas esperar em Deus muitas vezes é. Mas você não quer avançar? Então, mas todo avanço começa com entrar no descanso. Você e eu precisamos aprender que Jesus é o nosso descanso. Aquela geração, aquele povo que estava a um passo de entrar na terra que Deus havia dado, eles haviam esperado 40 anos, eles tiveram que parar antes de avançar e descansar. Tem que realmente estar em Jesus. Irmãos, o que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite é que você não vai conseguir avançar naquilo que Deus tem para a tua vida se você não tiver em Jesus. Porque Jesus é o nosso descanso. E aí precisamos nos lembrar o que o salmista diz. O salmista diz assim: porque aos amados de Deus Ele dá para eles enquanto eles dormem ou enquanto eles descansam. Descanso como? Em Jesus. Descanso é esperar em Jesus. Descanso é depender de Jesus. Descanso é olhar para Ele e ver que Ele é o teu Salvador. Descanso é você viver todos os dias sabendo que Ele é o teu perdoador. Descanso é você conseguir ter fé completa de que não existe outro que possa te salvar a não ser Jesus. E quando a gente entra no descanso, quando a gente entra em Jesus, então a gente começa a entender que aquilo que ficou para trás precisa de fato ficar lá atrás. Porque não tem como você avançar retrocedendo. O teu passado não pode mais te perseguir. Escute! Se você está no descanso, se você está em Deus, se você está em Jesus, se você entregou a tua vida para Deus, o teu passado não pode mais te perseguir, porque Jesus morreu na cruz e por causa do sangue dele, as coisas velhas se passaram e tudo tem que ser feito novo. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, em Jesus é uma nova vida. Ou aquilo, a dívida que nós tínhamos de pecado, de atitudes erradas, de coisas horríveis que fizemos, ela foi rasgada na cruz. O sangue de Jesus é poderoso para te libertar e te salvar. Mas para isso você precisa estar no descanso, você precisa estar em Jesus. Você não vai avançar,
se você não estiver em Jesus. Tem muita gente deixando de viver o que Deus tem, porque continua amarrado àquilo que passou. O sangue de Jesus é poderoso para escrever uma nova história a partir de agora, se você crer. É o sangue de Jesus. Não é o sangue de sacrifício humano, não é o sangue de animais, não é, mas é o sangue de Jesus. Entre no descanso, entre em Jesus. Irmãos, quando você está cheio de tribulação, quando você está cheio de luta, de problema, quando você está eufórico porque você quer viver o que Deus tem para a tua vida, antes de avançar, você precisa entrar num descanso. E o que é estar e permanecer no descanso? No descanso que eu estou falando agora é de Jesus, amém? Você precisa estar em Jesus. Quando você está em Jesus, o desespero pode até bater na tua porta, mas você estando em Jesus, você vai correr para Jesus no dia do mal. E aí você que estava cheio de aflição, em Jesus, no lugar da presença de Jesus, nesse lugar em que você encontra descanso para a tua alma, aí você pode cantar: então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, Senhor. O mundo está caindo lá fora, mas se você está no descanso da presença de Deus, você consegue ainda assim cantar: grandioso és tu. Não há outro grande como o Senhor, não há outro poderoso como o nosso Deus. Então, antes de viver o que Deus tem para a minha vida, eu preciso aprender a descansar, a estar em Jesus. Aonde você está, irmão? Porque você pode achar que está em Jesus e você pode estar na religião. Você pode achar que está em Jesus e de repente você está apenas numa filosofia humana. Estar em Jesus significa vivendo a vida que Ele conquistou para mim e para todo aquele que nele crê. Quantos creem nisso? Então, independente de como esteja a tua situação hoje, será que você pode então, nesse lugar de descanso, nessa presença de Deus, dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és infalível, e por isso a minha alma canta ao Senhor. Porque nós não vivemos, irmãos, para agradarmos a nós mesmos, nós vivemos para agradar a Deus. Porque a nossa vida não é mais valiosa, eu falei disso a semana passada. A partir do momento que você faz de Jesus o seu Senhor, o teu Salvador, na medida em que você entra nesse descanso, nesse lugar, nessa pessoa que é Jesus, então, a tua vida não é mais valiosa. A vida dele em você é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, quantos querem avançar? Você precisa descansar em Jesus. Você precisa estar em Jesus. Mas depois a gente continua olhando e a gente percebe que depois de 3 dias, os líderes de Josué saem por todo o meio daquela multidão para dar uma voz de comando e para dizer: olha, quando vocês virem a arca da aliança passando no meio de vocês, então vocês devem tomar uma distância de quase de uns 900 metros mais ou menos, para que vocês consigam enxergá-la, para que ela possa o quê? Guiar vocês. E vocês vão seguir essa arca. O que era a Arca da Aliança? No Antigo Testamento, antes de Jesus, ela carregava, era uma caixa de madeira revestida de ouro com 2 querubins em cima. Ela representava, ela carregava a presença de Deus. É isso. E o que Josué estava mandando o povo fazer era: olhem a presença de Deus e caminhem na direção da presença de Deus.
Lembra no deserto? A nuvem conduzia vocês. Quando a nuvem andava, vocês tinham que levantar, sair do arraial e andar, e caminhar, porque Deus estava guiando vocês. Agora nós já chegamos na terra prometida. Não tem mais a nuvem, mas tem a arca da aliança. A presença de Deus precisa ir à nossa frente. Então, irmão, se a gente quer de fato avançar, nós precisamos seguir a presença de Deus. Ei, quem te fez uma promessa? Deus. Então, se Deus te fez uma promessa, o único que pode cumprir essa promessa é quem? Deus. Então, quem que você tem que perseguir? A presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus hoje não habita mais em objetos. A presença de Deus hoje não habita mais na arca, numa arca de madeira revestida de ouro. Não, 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 não. A presença de Deus, depois de Jesus Cristo, ela vem habitar dentro de cada um que entregou a vida para Jesus. Então, se a gente pudesse falar, a gente poderia dizer que nós somos uma arca, porque nós que entregamos a vida para Jesus e fizemos dele o nosso descanso e salvação, então nós temos o Espírito dele dentro de nós. Então, nós somos como uma arca da aliança. Nós carregamos a presença do Deus vivo dentro de nós. Mas perseguir essa presença, irmãos, ter fome, ter sede pela presença de Deus, significa exatamente querer saber, querer conhecer quem Deus é. O salmista, ele diz assim: porque vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A presença de Deus, irmãos, ela é mais valiosa do que tudo. Não há como avançar sem a presença de Deus. O que estavam guiando aquele povo agora era a presença de Deus no meio daquele povo. E aquele povo estava sendo conduzido pela presença de Deus. Aí a nossa pergunta: quem tem conduzido você? O que é que te move? O que é que te move? Por que nós estamos perguntando o que é que te move? Porque aquilo que te move é aquilo que também te paralisa. Se o teu dinheiro é o que te move, no dia que não tiver teu dinheiro, se não tiver mais dinheiro, o que vai acontecer com você? Você vai parar. O que te move é fazer parte de um departamento da igreja, trabalhar para Deus. Se isso que te move, no dia em que te tirarem isso, você também é paralisado. O que te move são as boas obras de caridade que todos nós sabemos que temos que fazer. É isso que te move? Pois no dia em que você não puder fazer mais obra de caridade, aquilo que te move vai te paralisar, porque foi tirado de você. Agora, se o que te move é a presença de Deus, você não vai conseguir viver um só dia sequer sem perseguir essa presença, sem ser guiado por essa presença, sem dizer: Deus, Tu és mais importante para mim do que o ar que eu respiro. É muito melhor um dia na Tua presença do que 10.000 dias em outro lugar. Eu encontrei os Teus altares, eu fiz do Senhor a minha morada, eu fiz da Sua presença o meu lugar seguro. O Senhor é a minha preferência, a minha prioridade. Faça do Senhor a tua prioridade. Busque a presença de Deus, persiga a presença de Deus, e essa presença vai te guiar. Essa presença vai te mover, meu irmão. Irmãos, se é um título que te move, no dia que você perder o título, você para. Porque aquilo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Sabe por que tem tanta gente perdida? Tem tanta gente colecionando promessas de Deus. Quantas palavras de Deus você já recebeu? Quantas pessoas usadas por Deus oraram por você e liberaram uma palavra daquilo que Deus quer fazer na tua vida? Quantas? Quantas? Agora a pergunta que não quer se calar: Deus te chamou para ser um colecionador de profecia? Deus te chamou para ser um colecionador de promessa? Não, não, meu irmão. Deus te chamou, e se Ele foi quem falou, Ele quer cumprir na tua vida. Mas para Ele cumprir, você precisa perseguir a presença de Deus. Persiga a presença de Deus. Mas sabe o que é pior?
O povo fala, não, no dia que eu for no culto eu vou buscar a presença de Deus. Irmãos, a gente vai rasgar a Bíblia e vai jogar fora. Porque a Bíblia diz que por causa de Jesus Cristo, a presença de Deus veio habitar onde? Perguntaram, aonde está o reino? E Jesus falou, o reino de Deus não está aqui, não está acolá. O reino de Deus sabe onde está? Dentro de vocês. A presença de Deus, se você entregou tua vida para Jesus, veio habitar dentro de vocês. O canal para que você acesse a presença de Deus está dentro de você, ativa. O Espírito de Deus habitando dentro de você. Então quer dizer que eu posso buscar essa presença aonde eu estiver? Que bom que eu não vou precisar desenhar. É isso. Aonde você estiver, a presença de Deus está lá, com você, dentro de você. Mas você precisa perseguir essa presença. A presença de Deus é quem vai te guiar. A presença de Deus é que vai dizer pare. A presença de Deus é que vai dizer ande. A presença de Deus que vai dizer eu preciso te amadurecer um pouco mais. A presença de Deus que vai te convencer de que você tem feito coisas erradas e vai te levar ao arrependimento. A presença de Deus em você é quem vai fazer você avançar. O que te move, irmão? O que te move? O que tem te movido? Não, meus filhos têm me movido. Quem é que conta para essa pessoa, eu ou você, que um dia esses filhos que movem você vão casar e vão embora? E vão te deixar. E no dia que eles te deixar, o que você vai fazer? Vai ser a sogra megera. A sogra que concorre com a nora. Irmã, tá baixando a cabeça por quê? Não, meus filhos é a minha vida. Ei, filho não é vida de ninguém. Filho é uma herança que Deus confiou em nossa mão. Filhos são preciosos, valiosos, mas ele não pode ser a tua vida. Porque se ele for a tua vida, ele te move. E no dia em que ele for embora da tua casa, se ele é o que te move, sem ele você vai ser paralisada. Sem ele você não vai ter sentido de viver, irmão. Ame os teus filhos, se for necessário dê a vida por eles, mas não permita de forma nenhuma que eles movam você. Quando João era pequeno, às vezes eu falava para a Patrícia, vamos sair para jantar nós dois? Ela falava, e o João? Eu falei, o João vai ficar. Mas não é melhor levar ele? Falei, não. Mas meu coração fica tão apertado. Eu falei, pois vai apertado mesmo. Mas vai apertado sem o João. Patrícia, a gente saiu com o João semana passada. A gente teve um tempo de família semana passada. Eu quero sair eu e você. Pode ser? Não, eu quero também, mas... E vamos deixar com quem o João? Falei, com a tua mãe, porque sogra tem que servir para alguma coisa. Se a tua não pode ficar, deixa com a minha mãe, que é a tua sogra também. Tem que servir para alguma coisa. A gente saía. Mas, irmãos, é fácil. Para as mulheres, então... Aí um dia, sabe o que eu falei para ela? Isso, não vamos sair não. Só vamos sair com o João. Porque vai chegar um dia em que ele vai crescer. Ele vai arrumar uma namorada. E você não acha que ele vai te convidar para ir comer McDonald's com os dois? Você acha? Aí ela parou e começou a pensar. Ela falou, você tem razão. E aí nós começamos, irmãos, a não ter peso na consciência. Claro, sempre tivemos tempo em família, levamos eles sempre conosco. Mas hora ou outra, não, só nós dois. Aí, irmãos, os anos passaram. E aí, o ano passado, o João falou pra gente assim, a gente precisa conversar. Quando o filho chama para conversar, meu irmão, daí a gente foi conversar com ele. Então, é porque eu estou gostando de uma pessoa e a pessoa também, eu acho que está gostando de mim.
Pergunta número 1. Ela ama Jesus? Porque se ela não ama Jesus, nós não te abençoamos para esse namoro. Porque se ela não ama Jesus, meu filho, não vai dar certo. Não, pai, ela ama Jesus. Falei, glória a Deus. Ela tem uma igreja, então. Pai, é da nossa igreja. Falei, como assim é da nossa igreja? Um dia eu estava pregando aqui, irmãos. As portas estavam todas abertas, não tinha ar-condicionado, né? Aí, e assim, eu estou aqui, mas eu estou ligeiro, estou atento a tudo. Eu estou ligado no céu e ligado aqui na terra. Aí, eu fiz isso. Quando eu fiz isso, lá no bebedouro, estava o João com uma moça. Ela fez assim nele. Falei, bom, eu conheci bem a moça, conhecia já no dia da cena, né? Falei, pelo menos não é Maria Púlpito. O que é Maria Púlpito? Aquelas meninas que estão querendo arrumar marido e vem tudo na igreja para encontrar os músicos. E é baterista. E é bonito, né, gente? Não é porque é meu filho, não, mas bicho, é bonito mesmo. Aí eu falei, quem é João? É a Carol. Falei, vamos conversar então. Chamamos a mamãe, vamos conversar. Conversamos, oramos. Aí começou a namorar. Então, firmes e fortes, né? Já falei que se não for para me dar 6 netos, não vai ter casamento, obviamente. E ela, que não é boba nem nada, já falou, tamo tranquilo. Mas por que eu tô falando isso, irmãos? Porque daí... Quando foi a semana passada, o João teve um acidente com a moto deu perca total, enfim, vai ser indenizado pelo seguro, mas tá a pé. Então ele usa o nosso carro. Aí, irmãos, a conversa dele. Papai, a outra segunda vocês vão fazer alguma coisa? Eu fiquei pensando, segunda, fazer alguma coisa? Segunda é a nossa folga, né? A gente não atua na igreja. Mas eu falei, mas... segunda. Aí puxei na mente. Irmãos, que dia que é segunda do mês? A outra, né? Não amanhã, a outra. Que dia que é, irmãos? Você sabe, né, pai? Eu tô sem carro, sem moto. Falei para ele, não sei, vou ver com a mamãe, que se a mamãe quiser sair, a gente vai sair. E tem uma boa notícia, você vai ficar com a tua irmã e com a tua namorada em casa cuidando. Aí falei com a mãe. Ela falou, amor, deixa o menino ir com o carro. Estou namorando. Porque mãe é mãe, gente. Falei, tá bom, João. Usa o carro no dia 12 e a mamãe e eu, a gente vai ficar em casa cuidando da tua irmã. Mas os filhos não podem nos mover, porque se ele nos move, ele nos para. Eu estou falando isso para que você entenda, eu estou dando exemplo de filho, mas pode ser o carro, pode ser o teu emprego, pode ser o teu dinheiro. Irmão, o carro um dia acaba, o dinheiro com toda certeza vai acabar. O teu emprego, que você tanto idolatra e que move a tua vida inteira, preste atenção, porque se ele te move, quando você perder ele te para. Agora a presença de Deus é como um fogo consumidor ardendo dentro de nós. A presença de Deus é quem nos faz abrir os olhos todos os dias. A presença de Deus, e quando você entende que essa presença está dentro de você, você vai tomar banho e você vai cantando e adorando a Deus. Você sai para trabalhar de manhã cheio de ânimo e de alegria, porque a presença de Deus está com você. Você vai vir para o culto, então você vem cheio de alegria. Sabe por quê? Porque junto com os meus irmãos nós vamos cantar louvores a Deus.
Deus, Deus vai falar conosco, a presença de Deus caminhando comigo todos os dias da minha vida, porque é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, deixa a presença de Deus mover você. Deixa a presença de Deus mover você. E quando essa presença move você, ela te direciona. E aí é ela que... Deus é quem diz tudo na tua vida. De repente você tem um baita de um carro, ele diz, você vai dar para fulano que não tem. Mas se o teu coração não está no carro, se o carro não te move, então você não tem problema nenhum de dar o carro, se a presença de Deus está em você, movendo-se em você. A gente quer viver uma vida com Jesus, irmão, sem a presença de Deus. Ei, você não vai conseguir, cara. Você vai se tornar um religioso, mas você não vai viver uma vida plena que Deus tem para você. Agora, quando a presença de Deus te move, Ele diz, larga tudo e vai para as nações. Você tem coragem de largar tudo e ir para as nações? Quando Ele diz, deixa tudo para trás e olha só para mim, me siga, você tem coragem de deixar tudo para trás? Sabe por quê? Porque nada é mais valioso para você do que a presença de Jesus. Se Ele disser para você, termina com esse namoro, termina com esse enrosco, isso não está te acrescentando em nada. Se a presença de Deus te guia, se ela estar dentro de você, você não tem problema nenhum de abrir mão desse namoro. Porque a presença de Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa para você. Quer avançar? Você precisa da presença de Deus. Sem ela, você não vai viver o que Deus tem para a tua vida, irmão. Deixa Deus fazer dentro de você, com a presença dEle, aquilo que Ele precisa fazer. Deixa Deus quebrar esse coração de pedra. Deixa Deus trocar e te dar um novo coração. Deixa Deus te encher de alegria. Deixa Deus te encher de paz. Ai, mas eu vou ficar fazendo cálculo, porque eu vou ter que perder as amizades. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Porque aquilo que te move é aquilo que te paralisa. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, aquilo que te move é aquilo que te paralisa. O que te move? O que te move? O que te move? Irmãos, o emprego é importante. Eu não estou, pelo amor de Deus, me entenda bem. Eu estou falando que não, é importante isso, tem que trabalhar mesmo. O carro para a tua família é importante, é. Mas o que eu estou querendo dizer, os filhos são importantes? São. Tem dia que a gente quer sacrificar eles, né? E oferecer como um holocausto a Deus. Mata de cima a baixo, bota fogo e fala, queima. Ou só eu que tenho essa vontade santa? Irmãos, não vamos mentir. Tem, gente. Tem dia que dá nos nervos, não tem? Mas é nesse dia que, se a presença de Deus te mover, é o dia que você vai dizer, não importa nada, só importa o Senhor. Ele vai me dirigir, Ele vai me fazer avançar. Até isso, irmãos, é um avanço. Sabe por quê? A presença de Deus te guiando. O teu filho está te pentelhando, está tirando juízo. Você já não sabe o que fazer. Mas se a presença de Deus é que move você, você vai avançar na maneira correta de agir com o teu filho. Você vai ter sabedoria do alto para saber lidar com ele. A presença de Deus te movendo, ela vai te guiar e você vai avançar na educação com o teu filho. Irmãos, qual é a voz que fala com você? Qual é a voz que tem falado sobre a tua vida? Porque para aquele povo sair e começar a caminhar, então, houve uma voz de comando dos líderes. Qual é a voz que fala sobre você? É a voz da depressão? Qual é? Qual é a voz que comanda a tua vida e que dirige a tua vida? Qual é? É a voz do noticiário? Qual é a voz que comanda a tua vida? Você se move por qual voz? Pela voz das tuas amigas? O que te move é o que vai te paralisar. Existe uma voz ecoando dentro de você.
A voz do próprio Deus que habita dentro de você. É essa voz quem tem que guiar a tua vida. É a palavra de Deus que tem que guiar a tua vida. Meu irmão, você quer avançar? Coloque a tua vida em ordem. Obedeça ao que Deus está mandando. Ainda que você não entenda na hora, simplesmente dê um passo de fé e obedeça aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele ordena na palavra dEle. Obedeça. Permita que a voz de Deus seja a voz que vai guiar e comandar a tua vida. Deus está falando essa noite, irmãos. E Ele está dizendo que existem algumas pessoas aqui que você não vai conseguir avançar se a voz de Deus, se a palavra de Deus não for a voz que governa e que comanda a tua vida. Aquele povo não se levantou antes do Jordão enquanto a voz da autoridade do Senhor não entrou no meio do arraial e falou: sigam a arca da aliança. Eu quero falar, irmãos, não sobre você seguir a minha voz, mas eu quero falar sobre você seguir a voz da palavra de Deus. O que ela diz? Quantos querem avançar essa noite? Digam amém. Amém. Como está a sua vida? Porque avançar todo mundo quer. Viver as promessas de Deus todo mundo quer. Mas como está a sua vida? Você tem dado voz a qual comando? Aliás, você tem recebido o comando de qual voz? De qual voz? Quem é que comanda e governa a tua vida? A palavra de Deus é quem tem que governar. E se Deus falou, tá o quê? Tá falado. Então a presença de Deus vai arder dentro de você, e essa presença vai te conduzir e você vai avançar. Ô, irmão, outra coisa. Não espere sem entender, não. Não, é que eu ainda não tive esse entendimento. Presta atenção. Querido, você tem que casar. Você mora junto, cara, você tem que casar. Tá errado isso aí. É que eu ainda não entendi. Mora 20 anos com a pessoa. Você não entendeu o quê? A palavra de Deus diz o quê? Que quem não é casado e tico-tico no fubá, se Jesus voltar, vai acontecer o quê? Então, você está esperando entender o quê? Que o fogo do inferno não é historinha? Está esperando ir para lá, para você ver. E a palavra de Deus é clara. Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Sabe por que você não avança? Porque você não quer obedecer. Você quer obedecer aquilo que te é conveniente. Isso você quer obedecer. Mas entenda uma coisa, quando você caminha com a presença de Deus, a gente não se submete apenas à voz de Deus naquilo que nos é conveniente. A gente se submete a toda a voz de Deus. E eu não preciso entender por que Ele está querendo que eu faça dessa forma. Eu só preciso obedecer. Então pare de questionar a Deus e obedeça a Deus. Quer avançar? A presença dEle. Siga a presença dEle. Deixa que ela seja uma bússola para você. Só que para que isso aconteça, você tem que ter uma voz de comando. E a voz de comando sobre você tem que ser a voz do Senhor. A palavra do Senhor. E para a gente terminar essa noite ainda, Josué olhou para aquele povo e falou: nós vamos atravessar esse rio que está cheio de água, porque o Rio Jordão, irmãos, em uma determinada temporada do ano, ele enche mesmo e transborda. E era essa temporada. Mas Deus está falando que é para a gente entrar com a arca dentro daquelas águas e o Rio Jordão vai parar, vai abrir, a gente vai passar, atravessar e chegar na Terra Prometida. Olha, Josué falou, mas preste atenção, antes de avançarmos, também é necessário mais uma coisa. A gente já descansou, ficamos no descanso, né? A gente já está seguindo a presença da arca, né? A gente vai seguir a presença de Deus, a voz de comando de Deus, mas falta uma coisa: santificai-vos hoje, porque o Senhor quer fazer maravilhas no vosso meio amanhã.
O que é se santificar? Se santificar é se separar. Se santificar é ser propriedade de uso exclusivo de Deus e de mais ninguém. Para que se santificar? Porque a gente precisa olhar para Deus e Ele é um Deus santo. E Deus odeia o pecado. Então aquilo que está em desacordo na nossa vida precisa entrar de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Isso é se santificar. Como eu posso me santificar? Por exemplo, você consegue entrar num processo de santificação quando a gente, por exemplo, faz um jejum. Comer, tomar o café da manhã é pecado? Não. Mas quando você decide jejuar e abrir mão daquilo que não é errado, para se santificar, para dizer: Deus, eu quero a tua presença ainda mais intensa dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que o Senhor me ensine. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me direcione. Então você está num processo de santificar-se. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e de mim, Ele está nos santificando, tentando nos santificar. E Ele vai santificar a gente na onde? Nas nossas vontades. Porque a nossa vontade humana e carnal é que leva a gente à prática do pecado. Então o que Josué falou para o povo? Antes da gente pisar na terra que Deus deu, vamos todo mundo nos santificar. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Irmãos, a consagração a Deus é isso. Hoje não se fala muito mais disso na igreja. Que agora, parece que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem nada, irmão. Tinha culto de consagração. Sabe o que é culto de consagração? O culto era domingo à noite. A gente vinha domingo de manhã para a igreja, em jejum, para orar e para buscar a presença de Deus, para se consagrar a Deus. Era o culto de consagração. E havia um temor por Deus, pela santidade de Deus. Porque a gente buscava o quê? Se santificar. Aí a gente olha hoje o estado da igreja, a igreja no modo geral, tá bom, irmãos? Não vamos falar de um lugar. Qual é? Não tem temor nenhum. Tem gente que sai do culto, gente, e vai para casa ouvir uma palavra dessa, e vai para casa sem peso na consciência, deita com a namorada e transa. Porque falta temor. Sai do culto e sai falando mal de todo mundo. Porque falta temor. Sai do culto e vai viver uma vida como se nada tivesse acontecido. Porque falta temor. E por que nos falta temor? Porque a gente precisa aprender a nos consagrar a Deus, a nos santificar a Deus. Irmãos, vamos entender uma coisa. O sobrenatural não vai acontecer enquanto não houver um período de santificar-se. Um período de se consagrar. Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Porque essas são atitudes de pessoas que querem se consagrar a Deus, se separar naquele período exclusivamente para buscar a presença de Deus. E quando há uma santificação, quando há uma consagração, então o sobrenatural se move, então as coisas acontecem, então há um avanço, então as promessas de Deus começam a se cumprir na tua vida. Porque você decidiu se separar, você decidiu buscar a Deus, você decidiu se consagrar a Deus. Mas hoje o povo não quer isso. O povo quer vir na igreja da parede preta, o povo quer vir na igreja que tem as luzes top das galáxias. O povo às vezes não quer vir no culto, porque é melhor ficar em casa assistindo online. Nada contra quem não pode estar, amém, irmãos? Não é disso que eu estou falando, vocês estão me entendendo, amém? Porque falta o quê? Temor. Falta temor. E porque, para mim, tá bom? Por que falta temor? Porque a gente não se santifica, não se consagra como nós deveríamos nos consagrar a Deus. Mas quando nós fazemos isso, então o mundo espiritual se move e Deus age poderosamente.
E aquilo que era impossível começa a se tornar possível. Aquilo que o homem não podia fazer, Deus começa a operar através da nossa vida. Irmãos, entenda bem, o Josué não falou para o povo, vamos nos santificar hoje porque amanhã Deus vai fazer milagre. Falou? Ele falou, vamos nos santificar hoje porque amanhã Deus vai fazer o quê? Está vendo? Se tivesse mais consagração, mais leitura da palavra, a gente saberia mais o versículo, sim ou não, irmãos? Então, de novo. Josué não falou, santificai-vos hoje porque amanhã vai acontecer milagre. Mas ele falou, santificai-vos hoje porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. Qual que é a diferença de milagres e maravilhas? O milagre acontece hoje, o aqui e o agora. O maravilhas Deus vai operando. Maravilhas Deus vai fazendo. E Deus vai fazendo através, muitas vezes, das nossas próprias vidas. Então, à medida em que eu me consagro a Deus, é à medida em que o mundo espiritual se move, é à medida em que milagres podem acontecer, mas é à medida que maravilhas também acontecem. Então, irmãos, se a gente quer avançar, a gente precisa se santificar. E a santidade, ela é necessária. A santificação, ela precisa ser viva dentro de nós. A consagração, por quê, irmãos? Porque senão é capaz de Deus fazer uma maravilha na nossa vida amanhã e a gente pegar aquela bênção de Deus e transformar em maldição. É possível de que a gente pegue aquilo que Deus fez e a gente comece a idolatrar no lugar de Deus. Então Deus não pode fazer enquanto você não se santificar, não se consagrar. Porque a consagração, ela vai te impedir de pegar a bênção que Deus vai operar na tua vida e transformar aquela bênção numa maldição. Quer viver o que Deus tem para você? Santificai-vos, irmãos. Se consagrem, jejuem, orem, busquem a Deus. Usava-se tanto buscar a Deus nas madrugadas. Hoje em dia, o povo não quer orar não de madrugada. O povo quer a bênção de Deus, mas o povo não quer o Deus. Deu para entender? Não. Busque Deus, se consagre a Deus, e amanhã o Senhor pode fazer maravilhas no vosso meio. É um tempo, irmãos, entenda, é um tempo de avançar. E Deus está esperando apenas que a gente se posicione. Entre no descanso dele e vive uma vida com Cristo, de verdade, não de brincadeira aos domingos. Entre no descanso, entre em Cristo, viva a nova vida. Não importa o que os antepassados, não importa o que os teus pais viveram, não importa, importa a nova vida que Jesus tem para você hoje. Depois, seja guiado pela presença de Deus, persiga a presença de Deus, corra atrás da presença de Deus. E por último, se santifique, se separe. Deixe de fazer o que é errado. Coloque a tua vida em ordem, irmãos. Deus está falando com a gente essa noite. Põe tua vida em ordem. Põe tua vida em ordem. O que está errado precisa ser resolvido. E não é amanhã, é hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no vosso meio. Se tiver que liberar perdão, não é amanhã, é hoje. Se tiver que deixar o pecado, é hoje. Se tiver que se consertar com alguma situação, é hoje. Santificai-vos hoje, porque o Senhor quer fazer maravilha no nosso meio amanhã. No fim das contas, aquele povo, a Arca da Aliança entrou nos ombros, não é, dos sacerdotes, o rio abriu, eles passaram todos para a terra que Deus havia prometido e viveram a promessa de Deus. Talvez os teus pais vacalharam nas promessas que Deus tinha para a vida deles. Agora você tem a chance de viver o que Deus tem. Então não deixe o diabo te roubar. Não deixe o diabo te impedir de viver o que Deus tem para a tua vida. Hoje, tome a decisão. Santificai-vos hoje, porque o Senhor quer fazer maravilhas no vosso meio amanhã. Vamos ficar de pé nessa noite.